Glória a Deus, aleluia Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes inscritos em meu canal, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? E você que ainda não tem esta paz, né, irmãos, busca, porque o Senhor Jesus afirma dizendo que a paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Sabe por quê? Porque esta paz é só quem tem o Espírito Santo de Deus pode receber esta paz, amém? Irmãos, hoje eu venho aqui, através desse vídeo, contar para os irmãos, compartilhar uma visão que eu tive com o pastor Rodrigo Cruz, né? Os irmãos que conhecem ele aí, né? Os irmãos entram lá no canal dele, compartilham o link, né? Que o Senhor quer falar com ele através desse vídeo. Foi referente a uma visão que eu tive com o pastor Rodrigo Cruz, né, irmãos? Tem uns 3 dias que eu tive essa visão. Busquei do Senhor para ver se era da vontade dele, de eu contar essa visão aí, né, para o pastor. E como eu moro aqui em Minas Gerais, eu creio que acho que ele mora em São Paulo, né? E eu não conheço ele pessoalmente, né, irmãos? Para ser sincero, já deve ter mais de um ano que eu não vejo uma pregação completa dele. Eu me lembro que há cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, o Senhor me deu uma visão forte com ele também, né? Ali o Senhor usando ele com muito poder e autoridade, na ministração da palavra, né? E com sinais e maravilhas. E para a glória de Deus isso, né? Aconteceu, né? O Senhor derramou mais unção sobre a vida do pastor. Então, irmãos, antes de eu contar a visão, eu gostaria de cantar um louvor com a igreja assim, ó. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, assim na vinha do Senhor. Toda igreja, trabalhar e orar sem cessar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Glórias a Deus. Louvor maravilhoso, né? Eu tenho que aprender ele mais. Mas esse louvor lembra bastante também o nosso irmão pastor Rodrigo Cruz. Está sempre ocupado na obra de Deus, né, irmãos? A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Nós não seremos salvos pelas obras, né? Mas só que aquele que tem comunhão com Cristo Jesus, as obras dele, né, irmãos, leva os ouvintes aos céus, amém? Irmãos, há cerca de 3 dias atrás, né, eu tive uma visão com o pastor Rodrigo Cruz, e não é da multidão de pensamentos. Só um minuto. Então, igreja, parei para atender a cliente, eu tive essa visão com ele. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 23 que da multidão de pensamentos vem os sonhos, né? Ou seja, quando nós ficamos imaginando demais uma situação, pensando demais naquilo, a gente acaba sonhando, né? A nossa mente, o cérebro, ela acaba fotografando aqueles pensamentos e criando imagens, né? Mas eu não estava lembrando, nem me lembrava do pastor, né? E para a glória de Deus, há cerca de 3 dias eu tive essa visão com ele. E como foi essa visão, irmão Márcio? Eu tive uma visão, irmãos, que eu passava em São Paulo. Na visão, eu estava no estado de São Paulo, a passeio. E ali eu via muitas igrejas. Eu passava na avenida, tinha igrejas tudo quanto é lado, sabe? Muitas igrejas libertinas, né? Porta Larga. E ali eu via muitas igrejas abertas. E na visão eu ficava olhando e falava, meu Deus, será onde que vai ter uma igreja verdadeira aqui, uma igreja que prega a palavra? Olha só, o povo está fazendo negócio, o comércio da palavra de Deus mesmo. Olha só aquela igreja ali. Aí eu passava em frente às igrejas, estava tendo aqueles teatros, outras eu olhava, estava tendo aquelas músicas de funk gospel, outras estava tendo os rap gospel. Então, igreja, cada igreja daquela ali,
né, estava ministrando a palavra do seu jeito, da sua forma, de acordo que os agradava. Então eu fui andando, e as igrejas eram grandes, irmãos, eram grandes, estavam cheias. Porém, quando eu cheguei mais adiante, eu passei em frente uma, né, e a porta dela, assim, física, literal, era mais estreitinha. Era tipo a porta da minha loja ali, ó, estreitinha, era um galpão enorme, era uma igreja enorme com a portinha mais estreitinha assim, ó. Mas era mais estreita ainda a porta da igreja que eu via. E as outras igrejas eram literalmente assim, sabe, aqueles galpão, igual eu falo, se você vai juntar cobre, né, você separa uma caixa, porque você sabe que você não acha muito cobre, dando exemplo a quem trabalha com reciclagem. Mas se você vai juntar sucata, ferro velho, você já arruma um caminhão, né, um trailer, né, a pessoa arruma arruma um trailer, arruma algo grande, um galpão grande para juntar ferro velho, porque você sabe que vai dar muito. E se junta lixo, então nem se fala, né? Pode ver que a prefeitura, quando vai juntar lixo, né, os locais que são de armazenamento de lixo, é um espaço enorme. Agora, se for diamante, ouro, é um caixotinho de nada, porque você sabe que acha pouco. Então, assim são as igrejas libertinas, né? Devido a eles não pregar o evangelho de Cristo como deve ser pregado, então eles já sabem que vão atrair muitas pessoas. Então pode ver que as igrejas libertinas são as maiores que tem, né? Todos os seus templos são enormes. Mas ali, para a glória de Deus, né, irmãos, eu via aquelas portas bem largas e as igrejas cheias. E eu via uma igreja que eu olhava de lado, parecia ser muito pequena, porque a portinha dela era bem estreitinha. Aí quando eu cheguei perto dela assim, aí eu vi aquele monte de irmãos ali, tudo doutrinado, né? Você viu o Espírito Santo de Deus assim na vida deles, muita jovem. E eu vi ali o pastor Rodrigo Cruz, eu via muita gente em cima do altar. E quando eu olhava assim no meio daquelas pessoas, eu vi o pastor Rodrigo Cruz. Eu entrei e falei, ó, que benção, essa igreja é do pastor, será? Aí eu fui entrando na igreja, cheguei até no meio da igreja, olhei assim, tinha muitas pessoas em volta dele. E eu olhava para ele assim, eu vi o rosto dele branquinho, irmãos, né? Aquele brilho do Espírito Santo. E eu fiquei muito alegre, eu falei, olha que benção, é o pastor Rodrigo Cruz, o pregador da Praça da Sé. Glória a Deus, olha que benção. Aí eu acompanhava, já era o fim do culto. Aí eu via muitas pessoas saindo da igreja dele assim, indo embora, as jovens, os jovens, as irmãs. E eu via eles andando como se fosse a Avenida Paulista. Eu não conheço São Paulo, mas na visão, se eu não me engano, era a Avenida Paulista, muito larga. E ali tinha aquele monte de irmãos e as igrejas tudo só acabaram os cultos no mesmo horário. Então, o povo das outras igrejas, você não sabia quem era. Mas o povo que era da igreja do pastor Rodrigo Cruz destacava no meio dos outros. Você olhava, já via as irmãs assim doutrinadas, os irmãos alegres, felizes, né, andando na vigilância, dois ali, né, um casal de um lado, uma família do outro. E as outras igrejas, não, eles andavam em banda, em turma, igual gangue, né, igual saída de baile funk. Você não entendia nada que estava acontecendo. Então, eu só sabia que eram pessoas cristãs, entre aspas, porque eu via eles saindo da igreja, né? Mas eles não tinham nada que assemelhava a um cristão de verdade. Então, né, os irmãos fazem essa visão chegar até o pastor Rodrigo Cruz, né? E ali na visão a igreja era dele. Aí eu peguei e falava assim, ai meu Deus, mas o pastor Rodrigo Cruz, ele não tem igreja, ele prega aleatório nas praças, ele prega onde o Senhor manda. Mas ali o Senhor falava, né, que vai chegar um tempo que ele vai pôr, né, o ministério na mão dele, ou seja, uma congregação. Ele vai ter o próprio ministério, eu estou falando assim, uma própria igreja, né? Deus vai pôr no coração dele, no tempo de Deus, dele tá abrindo um ministério para ele poder pastorear ovelhas de perto, né, irmãos? Porque ele é um pastor uterino, né? É um pastor viajante. Deus está querendo ele cuidando, zelando de um rebanho de perto. Amém? Então os irmãos fazem esse vídeo chegar até o pastor, que é para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e ouvintes. Comigo é assim. Se Deus dá sarça, a gente entrega sarça. Se dá espinhos, a gente dá espinhos. E se dá rosa, a gente entrega rosa. A gente tem que entregar o que Deus nos dá, não o que nós queremos. Amém? A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.